E se eu te contasse que o índice Bovespa é como se fosse o IPCA dos ativos negociados na bolsa? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos fazer uma comparação, uma analogia entre o índice Bovespa e o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, que é um índice de inflação. Você pode estar se perguntando, o que o índice de inflação, que é o IPCA, tem a ver com o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores, o principal índice aqui da B3. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Mas primeiro a gente tem que se perguntar exatamente o que é o índice de inflação, o que é inflação, e para isso a gente traz alguns slides que vão estar aparecendo na tela de vocês. Bom, primeiramente, o que é inflação? Pessoal, a inflação nada mais é do que o aumento geral no nível de preços. Então, é quando o preço de tudo ele aumenta, por isso o nível geral de preços, aumento do nível geral. Então, vamos supor que em 2005, com R$100, você conseguia comprar 4 camisetas que custam 25 cada uma. Então, no total, ali você vai conseguir, com seus R$100, comprar 4 camisetas. Mas vamos supor que passou um tempo, teve inflação, ou seja, o preço de tudo foi aumentando. E em 2019, com esses exatos mesmos R$100, as mesmas unidades monetárias, R$100, em 2019 você passa a comprar apenas 2 camisas, que agora cada uma custa R$50 pelo efeito inflacionário observado no período. Então, o que é inflação? Aumento geral no nível de preços. E qual é a consequência da inflação? É a perda do poder de compra da moeda. Antes, com os exatos mesmos R$100, lá em 2005, você comprava 4 camisas. Seu poder de compra, seu poder aquisitivo era de 4 camisetas. Passou um tempo, lá em 2019, com as exatas mesmas 100 unidades monetárias do real, você consegue comprar apenas 2. Então, seu poder de compra foi reduzido para apenas 2 camisetas. Seu poder aquisitivo de 4 camisetas cai para 2. Isso a gente consegue observar muito também no supermercado. Antes você, com R$100, fazia o rancho ali do mês, da semana. Hoje em dia não dá para comprar quase nada com R$100. Se você botar uma carne ali, arroz, feijão, praticamente acabou, né? Então, essa é a realidade. A inflação é quando o preço de tudo aumenta. Quando o preço das coisas aumenta, o seu dinheiro ele vale menos, ele consegue comprar menos coisas. Então, a inflação é basicamente o aumento geral dos preços e a consequência é a perda do poder aquisitivo, perda do poder de compra da moeda. Mas a gente pode saber como é que eu posso mensurar quanto exatamente o nível de preço ele subiu ou caiu. É para isso que servem os índices de inflação, os índices de preço também conhecidos dessa forma. Então, os índices de inflação eles basicamente servem para quê? Para basicamente avaliar como que os preços estão se comportando, quanto que eles estão subindo ou caindo. Então, como é que eles funcionam esses índices de inflação? Eles basicamente selecionam uma cesta de bens e serviços, seguindo determinados critérios para observar a variação de preços dessa cesta. Então, para esses bens e serviços eles se darem de forma abrangente, eles têm que ser bens e serviços que têm muita negociação, que você usa no cotidiano, que são muito negociados, que têm bastante liquidez, são bastante transacionados. Para quê? Para eles tentarem demonstrar como é que está a inflação na realidade, no nosso cotidiano, como é que está o nível de preços dessa cesta de ativos no dia a dia das pessoas. Então tem que ser coisas que são muito negociadas, muito transacionadas. E aqui no Brasil nós temos o principal índice de preço, que é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Por que consumidor amplo? Porque abrange os hábitos de consumo de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. E ele é o índice oficial de inflação do Brasil. Ali no lado direito desse slide nós temos alguns exemplos dessa cesta de ativos, onde o transportes, então a variação de preço no transportes tem um peso nessa cesta de 20%, alimentação e bebidas 18%, aproximadamente 19%, habitação 15%, saúde e cuidados pessoais 13% e assim por diante. Então uma cesta de ativos ponderado por importância. Quanto mais importantes, mais transacionados forem os ativos dessa cesta, os bens e serviços dessa cesta, maior a proporção que eles têm na mesma. Então isso é o IPCA, é essa cesta de ativos. Se o preço dessas coisas que estão nessa cesta de ativos sobe, o IPCA vai subir. Se cai, o IPCA cai. Então, é justamente ponderado por importância. Então, resumão dos índices de preço, pessoal. Se os preços dos produtos presentes na cesta, então transporte, gasto com habitação, alimentação e bebidas, aquilo que a gente viu, se o preço dessas coisas sobe, então o índice de preço vai subir. E se o índice de preço sobe, significa que você vai ter que gastar mais dinheiro para continuar comprando as mesmas coisas que você comprava antes. Então o seu poder de compra ele cai. Então basicamente uma cesta de produtos, esses produtos são bem negociados,
Quando o preço desse produto sobe, o índice também sobe e vice-versa. Quando o preço dos produtos sobe, há uma perda de poder de compra perante estes produtos. Isso é evidente. Então tá, isso a gente viu o IPCA, mas o que tem a ver com o índice Bovespa? O índice Bovespa não é aquele índice de ações da Bolsa de Valores? Exatamente. Mas o Ibovespa ele é, por essência, um índice também, como diz no próprio nome. E ele é um índice que vai avaliar o quê? Como estão se comportando o preço de determinadas ações, que também são escolhidas seguindo alguns critérios. E o principal critério é justamente o de negociabilidade, de liquidez dos ativos. Então, quanto mais eles forem transacionados, quanto mais vezes, mais volume de transação, esses são alguns critérios para as ações entrarem no índice Bovespa. Então, segue mais ou menos a mesma lógica. Mas vamos acompanhar os slides para entender melhor essa dinâmica. Bom, então o que são os índices da Bolsa? Eles consistem em índices que buscam selecionar uma cesta de ativos, que nem o IPCA, segundo determinados critérios com a finalidade de mensurar o seu desempenho médio. Então, como que os preços estão indo? Se estiverem bem, vão estar desempenhando melhor. Se estiverem mal, vão estar desempenhando de forma pior, e assim por diante. Para esses ativos abrangerem de forma geral as negociações que ocorrem diariamente na Bolsa, porque o Ibovespa tenta ser o índice principal da Bolsa, né, e ele consegue, é o principal índice da B3, isso significa que eles têm que ser ativos que são transacionados com bastante frequência, ou seja, sejam muito negociados, tenha muita liquidez. Então a gente bota em uma imagem do índice Bovespa, que é o principal índice da B3, ele é o quê? Ele consiste em uma cesta de ativos formada pelas ações de maior liquidez e volume financeiro negociado na Bolsa. Então as ações mais negociadas e mais representativas da Bolsa. Ali a gente pegou um exemplo da carteira do dia 8/7/2020, um dia aleatório ali só para mostrar para vocês mais ou menos como que funciona. A gente tinha ali ações do Itaú, ações da B3SA3, que é a própria Bolsa de Valores, da Petrobras, Bradesco, Ambev, Magazine Luiza e várias outras ações. Então aquilo ali é uma cesta de ativos, só que a diferença é que esses ativos não são bens e serviços do cotidiano, são as ações mais negociadas da Bolsa. Então como é que funciona o índice de ações? Se o preço dos produtos, nesse caso os ativos, as ações, presentes na cesta subirem, o índice de ações vai subir. E se o índice de ações sobe, você tem uma perda do poder de compra perante essas ações. Se antes com R$30 eu conseguia comprar uma ação da Petrobras, mas as ações de forma geral subiram e agora as ações da Petrobras, eu só consigo comprar uma ação da Petrobras com 33, vocês concordam que eu perdi poder de compra? Não só perante a Petrobras, mas entre outras ações, por exemplo? Então, basicamente, o índice de ações é uma cesta de produtos, esses produtos são bastante negociados, quando o preço deles sobe, o índice também sobe e vice-versa, e quando o preço dos produtos sobe, há uma perda de poder de compra perante esses produtos. Então, pessoal, acho que agora já ficou bem claro com todos esses slides as semelhanças entre o IPCA e o Ibovespa. O IPCA, qual que é a principal diferença? O IPCA, ele visa mensurar o índice de preços de bens e serviços do cotidiano que a gente utiliza, que eles são bem negociados e tal, só que são do cotidiano. Então, transporte, alimentação, habitação, saúde, tudo aquilo que a gente viu. O Ibovespa também é um índice que visa mensurar o preço. Então, se o preço dos ativos, das ações que estão ali no índice Ibovespa, de acordo com o critério de peso, de negociabilidade e volume financeiro negociado, se esses ativos eles subirem, o Ibovespa vai subir e eu vou precisar de mais dinheiro para comprar aquelas mesmas ações que antes valiam menos. Então você perde poder de compra perante aqueles ativos. Essas são as semelhanças. Eles são basicamente dois índices de preço. A diferença é que o IPCA é um índice de preços ao consumidor, então em relação ao que ele vai consumir, os bens e serviços de consumo cotidiano de famílias entre 1 a 40 salários mínimos. Já o Ibovespa, ele é um índice que visa mensurar o comportamento dos preços das ações negociadas na Bolsa, segundo os critérios daquele determinado índice, no caso, o índice Bovespa. Então, eles são basicamente, usam várias metodologias semelhantes, a dinâmica é muito parecida, a diferença é o alvo em específico desse índice. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais trazendo uma curiosidade, algo que a gente tem que parar para pensar, para ter essa sacada, para ter essa análise. Então, se vocês gostaram dessa curiosidade, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, deixem a opinião de vocês no comentário. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Vocês gostaram da avaliação dessas duas dinâmicas? Entenderam as principais diferenças? Comentem abaixo e ativem o sininho de notificações para receber avisos dos próximos vídeos. Bom, pessoal, também gostaria de convidar vocês a conhecerem nossos cursos, os links estarão na descrição aqui do vídeo. Nós temos o curso BVI de Bolsa de Valores para Iniciantes. Falamos de várias coisas, o índice Bovespa é uma delas. Falamos um pouco também sobre a inflação, como que ela impacta as empresas negociadas em bolsa e tudo isso e muito mais sobre mercado de capitais no nosso curso Bolsa de Valores para Iniciantes. Nós temos também o curso de FIIs, de Fundos de Investimento Imobiliário, para quem quer ter uma exposição no setor imobiliário de forma fácil, sem ter que se incomodar com o inquilino, sem ter que entrar em questões jurídicas. Não, você delega para um gestor profissional que vai escolher diversos imóveis para você investir de forma diversificada
E mesmo tendo poucos recursos, você consegue comprar uma cota de um FII com cerca de R$100, 150, e com isso ter exposição e receber aluguéis dos imóveis do fundo. E nós temos o curso Start, para quem está começando no mundo de investimentos, quer dar os seus primeiros passos, saber o que é renda fixa, o que é renda variável, a importância de várias instituições e dinâmicas de mercado. Esse curso é essencial para você. Os links estarão na descrição. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.